irmãos. Então vamos orar ao Senhor para nós darmos início ao nosso segundo encontro, né? Que bênção que Deus nos proporcionou nesse momento que nós estamos lendo, né, desde fevereiro aí que nós estamos lendo este livro peregrino. Vamos orar ao Senhor? Deus e Pai, obrigada por essa oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos concede, estarmos reunidos juntamente com as tuas servas nessa oportunidade, mesmo de forma online, mas com um propósito para edificação na leitura desse livro, que o Senhor venha nos ajudar na nossa jornada, como também aconteceu na vida de cristão, né? Nessa leitura que nós estamos fazendo, que o Senhor venha nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada de fé, para que nós possamos alcançar o objetivo que é a cidade celestial, assim como o cristão alcançou. Que o Senhor venha nos ajudar nesse momento, abrir a nossa mente, que o Senhor venha usar este meio para a nossa edificação espiritual, para que nós possamos aqui compartilharmos, refletirmos e aplicarmos para a nossa vida tudo aquilo que nós temos aprendido e lido através deste livro. Que o Senhor venha se fazer presente, abençoa o lar das tuas servas, em nome de Jesus, desde já te peço e te agradeço. Amém. Então vamos dar início aí, irmãs. Deixa eu só permitir mais algumas irmãs aqui que estão entrando. Então vamos dar início. A continuação, né? As irmãs estão conseguindo ver aí que eu estou colocando para vocês a tela, né? A apresentação. Então nós vamos dar continuidade, como nós fizemos no último encontro. Quem tiver com o microfone ligado, irmãs, desliga para não dar interferência, tá? Irmã Valquíria Santos, seu microfone tá ligado, minha amada. Vê se a irmã consegue desligar. Será que é isso, meu Deus? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, eu consegui aqui, tá? Aí na hora que a irmã for falar, a irmã dá um sinalzinho que aí eu ativo ele aqui, tá bom? A gente vai aprendendo juntas, né? É algo novo para todas nós, que da mesma forma que é para mim, tem sido para vocês também. E a gente vai aprendendo, quebrando a cabeça juntas aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse é o objetivo. Então vamos dar início aí. Irmãs, eu fiz aí uma recapitulação, né? A gente leu, na verdade a gente teve bastante leitura aí. Nós fizemos a leitura aí dos capítulos, deixa eu minimizar aqui, do capítulo 7 ao 15, bastante coisa, hein? Nós lemos nesse um mês aí, desde o nosso último encontro, que foi no dia 19 de fevereiro, nós iniciamos conversando sobre os 6 primeiros capítulos, e hoje nós vamos conversar então aí do capítulo 7 ao 15, um mês aí praticamente de leitura. Eu sei que nem todas as irmãs estão aí dentro do período proposto da leitura, sei das dificuldades, não é fácil, né, a adaptação, nem todo mundo tem o hábito da leitura, até mesmo para mim, que tem o hábito da leitura, é difícil, não é fácil, né, devido às demandas do dia a dia, a correria que nós temos. Então nós precisamos, de certa forma, nos disciplinar para nós conseguirmos ter esse momento, porque se a gente for esperar sobrar tempo, eu tenho certeza que não sobra tempo, né? Para mim não sobra, eu tenho certeza que para vocês também falta tempo no nosso dia, com tantas demandas que nós temos. Mas aprove ao Senhor, né, que tem nos dado graça, sabedoria para administrar o nosso tempo, e nós tirado esse tempo de qualidade, né, fazendo a leitura desse livro, né, nos dedicando aí a aprender mais do Senhor através desse meio que é a literatura, e esse livro que é uma alegoria da jornada cristã, muito importante. Eu tenho certeza que vocês já estão tendo experiências lindas, né, através dessa leitura. Já ouvi alguns testemunhos de algumas irmãs que já têm comentado, têm mandado mensagem, falado de como tem sido abençoada através da leitura desse livro. E esse é o propósito, que nós venhamos compreender a jornada cristã, tudo aquilo que a gente enfrenta. Vocês viram que tudo que a gente enfrenta, de certa forma, está sendo aí explícito nesse livro, né? Então a gente vai discutir hoje aí um pouquinho desses capítulos, do 7 ao 15. E eu fiz aí um apanhado, então, dos personagens que nós já vimos aí nesse período de leitura, né? Um dos personagens principais, que ele sempre vai estar aparecendo, é cristão.
Aí no capítulo 7 aí nós vimos 3 seres resplandecentes: simplicidade, preguiça, presunção, formalista, hipocrisia, temeroso, desconfiança, vigilante, que é o porteiro do Palácio Belo, discrição, piedade, prudência, caridade, Apolion, que é aquele momento da batalha, 2 homens, que são os filhos dos espias, vacilante, sensualidade, Adão, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, Moisés, descontentamento, orgulho, arrogância, vaidade, glória mundana, vergonha, tagarela, que é também em algumas versões chamado como loquaz, evangelista, doutor juiz ao ódio, inveja, superstição, bajulador. Pode ser que na verdade tem alguns outros personagens que ele cita, mas não são personagens que está participando da história em si, tá bom? Eu coloquei aí os principais personagens que nós nos identificamos nesse período aí da leitura do capítulo 7 ao 15. Irmãs, como já falei no primeiro encontro, alguns personagens vai aparecer no livro de vocês com um nome diferente, tá bom? Vai aparecer sinônimos, então com nome diferente. Por exemplo, o personagem tagarela, em algumas versões vai aparecer como loquaz, que é uma pessoa eloquente. Em algumas versões vai aparecer como tagarela. Mas aí se você for procurar o significado da palavra loquaz, é tagarela. Então são sinônimos. Então algumas versões, como o Peregrino, ele é um livro popular, um livro, né, de muitos séculos já, então vocês vão ver que vocês viram, na verdade, né, várias editoras publicou o Peregrino, e aí cada editora colocou numa tradução diferente, mas o contexto, a história é o mesmo, tá? Nós temos aí professoras, né, a irmã Mariana tá aí, pode nos auxiliar nessa parte, que compreende essa questão da parte do português, da literatura, mas é a mesma coisa. Alguma irmã quer fazer algum comentário referente aos personagens? Conseguiram identificar todos? Tiveram alguma dificuldade? Tranquilo, amém? Podemos seguir? E aí o próximo slide, eu coloquei alguns locais importantes, uns locais que nós vamos identificar aí na leitura. Como o capítulo 7, né, que inicia com a cruz de Cristo, de todos, irmãs, eu já quero aqui já dizer qual que é a minha parte preferida do livro. É esse momento de cristão, com o encontro de cristão com a cruz. Esse é um momento, para mim, é o ápice do livro todo. E aí nós vimos o caminho estreito, que ele continua, né? Ele já inicia, nós já iniciamos vendo lá no início da leitura do livro, no encontro passado a gente conversou sobre isso, que é o caminho estreito, ele vai seguir até a cidade celestial. Então, nos próximos capítulos, no próximo encontro, que vai ser o encerramento, a gente vai falar, esse caminho estreito, ele continua. Nós vamos ver o monte da dificuldade, um caminho chamado perigo, outro caminho chamado destruição, que são 2 caminhos que está no pé do monte, tá? Nós vamos ver uma fonte, né, de água ao pé do monte, dificuldade, uma árvore agradável no monte, o Palácio Belo, né? No Palácio Belo a gente vai ver aí 2 leões, né, presos na entrada do Palácio Belo. Nós vamos ver o Vale da Humilhação, que também é um ponto alto, ápice do livro, que é a batalha com Apolion, né, a batalha de Cristão com Satanás. O Vale da Sombra da Morte, nós vamos ver um deserto, e a Feira da Vaidade, que aí nós vamos ver o Martírio de Fiel. Eu não coloquei aqui, mas tem também o Castelo do Gigante Desespero, tá? Ficou faltando eu digitar aí, mas é mais um dos caminhos aí que a gente vai falar. Como feito na última vez, a gente vai fazer aqui, irmãs, um panorama, tá bom? Um panorama geral desse... que eu fiz as imagens, né? Pedi para a inteligência artificial criar as imagens aí dos pontos principais do que a gente leu até o momento, tá bom? Porque a gente vai discutir hoje. Então, como uma forma de resumo, eu vou falar aqui brevemente, tá bom? Mas para a gente dar uma recapitulada daquilo que a gente já leu. E para quem não leu, vai identificar, vai compreender aí o passo a passo aí da história. E aí depois vai ter algumas perguntinhas, que aí eu gostaria que as irmãs participassem junto pra gente discutir, tá bom? Algumas perguntas aí referente a esses momentos aí
de cristão. Então aí a primeira imagem, como vocês podem ver aqui, né? Eu tô passando aqui a setinha, é a linda imagem de cristão ao pé da cruz. Essa imagem que como eu disse para vocês, é o ápice, né? Na minha opinião, é o momento mais lindo que eu acho, é quando o cristão ele tem um encontro com Jesus e ele se livra do seu fardo. Quem estava aí no primeiro encontro, ou quem já leu, lembra que ele tenta a todo custo se livrar desse fardo pesado. Quando ele começa a ler as escrituras, ele adquire esse fardo. E o que é esse fardo? Nós conversamos, né? No encontro passado, todos vocês, a maioria de vocês falaram e concordaram, nada mais do que o pecado. E o pecado, nós só temos esse discernimento do pecado a partir do momento quando a gente tem um contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos mostrar o que é o pecado. E aí ele adquire, através da leitura da palavra de Deus, ele adquire esse fardo, que é esse pecado. E aí ele vai iniciar a jornada dele, ele ainda não teve um encontro com Cristo. Então ele inicia a jornada dele interessado em se livrar, né, em se livrar desse fardo, e ele entende que a cidade onde ele mora, que é a cidade da destruição, vai ser destruída, ele não quer fazer parte dessa destruição, então ele toma uma atitude de sair daquela cidade e ir rumo à cidade celestial. O evangelista, nós vimos, né, no encontro passado, o evangelista orienta ele, tem um papel pastoral, a igreja, na pessoa do pastor, ele tem esse papel muito importante de trazer o que é a orientação para aquela pessoa que está vindo do mundo, ou aquela pessoa mesmo que nasceu no berço evangélico, de dar as orientações, né, o discipulado ali, através da palavra de Deus, da compreensão do pecado, e o caminho que se deve seguir. Então o evangelista vai orientar ele e falar assim, você precisa seguir esse caminho estreito. E você vai encontrar uma porta. E essa porta, quem é a porta? Nós sabemos, é Jesus. Né? A Bíblia vai nos dizer, e Jesus mesmo diz, eu sou a porta. Então, quem bater encontrará Jesus é a porta, então vai encontrar a saída, vai encontrar a vida através de Jesus. Então ele passa pela porta, né? E aí, né, depois que ele passa por essa porta, ele vai ter um encontro com a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é que vai fazer com que ele... Deixa eu só autorizar aqui mais umas irmãs que estão entrando. A cruz de Cristo vai fazer com que ele tenha essa liberdade do pecado. E é muito lindo porque a palavra do Senhor, o que ela diz para nós? A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele nos livra dos nossos pecados e ele lança no mar do esquecimento. Miqueias, se eu não me engano, acho que eu marquei esse versículo. Isso, Miqueias 7,19, quem quiser marcar, vai dizer que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E é muito lindo, eu não sei se vocês conseguiram identificar aí, mas quem assistiu o filme, o desenho animado, eu acho que ele traz isso mais evidente. Eu não lembro se o filme ele traz. Mas o desenho animado, para quem assistiu, é muito lindo porque ele tá subindo uma colina, que é o caminho estreito, e aí ele tem um encontro com a cruz. E quando ele tem um encontro com essa cruz, o fardo sai das costas dele e esse fardo cai ele rola para um sepulcro. Ou seja, esse sepulcro, né, fechado. Ou seja, eu até pedi para a inteligência artificial criar, ele criou meio que uma vala, né? Mas dá para vocês identificarem, né, que, ou seja, o Senhor, ele esquece, ele lança os nossos pecados, como a palavra de Deus diz, no mar do esquecimento. Ele não nos condena mais. Então é um ápice do momento, porque aí a partir de agora ele continua, tá? A jornada dele, a jornada não vai ficar fácil, continua difícil, continua com os desafios, mas é lindo porque a partir desse momento ele já não carrega mais o fardo, né, nas suas costas. Então o caminho fica mais leve, digamos assim. E aí tem aí a continuidade, conforme a gente vai lendo, tem aí o próximo slide. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. O próximo slide vai mostrar pra gente aí 3 personagens. Ele continua seguindo o caminho depois da cruz de Cristo. Ele encontra com 3 personagens que estão acorrentados à beira do caminho. Que são eles: simplicidade, preguiça e presunção. Eu não sei se vocês identificaram, né, esses personagens, apesar do nome já trazer de forma literal o que cada um deles significa, mas tem um significado muito importante na vida espiritual, cada um deles, tá? E aí Cristão tenta chamar a atenção deles, né? Desperta, né? Vamos seguir o caminho, vocês estão aqui, vocês são presas fáceis à beira do caminho, tenta chamar a atenção deles. E eles, continua na mesma. Não tem interesse em continuar.
Deixa eu continuar aqui. Travou. Aí a próxima imagem vai nos mostrar um passo importante aí da caminhada. Ele continua a caminhada e ele encontra com mais dois personagens, que são eles, formalista e hipocrisia. O que eles estão fazendo? Nada mais, nada menos, pulando o muro. Olha que bonito pra eles, né? É aquela pessoa que pega o caminho mais curto. Eles não adentram, né? Depois o cristão vai ter uma conversa com ele. Eles não adentram a porta estreita, que é Jesus. Então é aquela pessoa que quer estar no caminho, mas sem Jesus. Não adentra a porta que é Jesus. Então aí a gente tira também o aprendizado e aplicação através da citação desses dois. E aí na imagem seguinte a gente está vendo que o caminho estreito, ele segue pelo monte da dificuldade. Um monte, já disse, é algo alto, né? Um caminho estreito, que não é fácil, ele é estreito, o nome já diz, e segue-se pelo monte acima. E tem dois outros caminhos, como nós estamos vendo aqui, de uma forma meia, né, simples aqui na imagem, mas dá para identificar porque tem duas plaquinhas. Tem dois caminhos que são o caminho da destruição e o caminho chamado perigo. E formalista e hipocrisia, cada um deles, eles estão habituados, né, como a gente viu na imagem anterior aí, eles estão habituados a fazer o quê? Atalhos, pegar atalhos. E não vai ser diferente aqui quando eles chegam no pé do monte da dificuldade, eles vão pegar atalhos também. Só que esses atalhos, um é perigo e outro é destruição, eles vão ficar perdidos literalmente e vão ser destruídos por esses caminhos. Então, o atalho nem sempre é algo bom para nossa vida, isso trazendo para o lado espiritual. Tá bom? A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Deixa eu continuar aqui. Na próxima imagem, nós vamos ver cristão então subindo o monte da dificuldade. Já diz tudo, né? Dificuldade, não é fácil. Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, quando vocês fizeram na leitura do livro, que eu até marquei aqui, ele vai iniciar essa jornada correndo. Ele inicia todo animado, ele inicia correndo, mas teve de mudar para seguir andando e depois apoiando-se com as mãos e os joelhos, por causa do ângulo da subida. Ou seja, a gente entende bem aqui a vida do... o cristão, ele, né, recém-convertido, animado, vai que vai com tudo. Só que encontra as dificuldades e começa a ficar penoso, né? A jornada começa a ficar penosa. Então, de correndo, ele já passa andando, daqui a pouco já tá meio que se arrastando, literalmente. Então, e é lindo de ver, porque no início, aqui na imagem não coloquei, mas vocês que leram, vocês viram que antes dele iniciar essa jornada no Monte da Dificuldade, tinha uma fonte. Uma fonte onde ele pôde ali, né, beber d'água, se saciar, ter um renovo espiritual e uma preparação para essa caminhada. Então isso foi muito lindo. E a imagem aí do lado, deixa eu permitir aqui. A imagem aí do lado, como vocês podem ver, o que ele está fazendo? Dormindo. Ele está no cume do monte da dificuldade e tem um local de descanso preparado pelo próprio Deus. Né? Nós lemos isso, a gente consegue identificar. É algo que é o renovo espiritual. Então Deus, ele trouxe o renovo espiritual para ele antes do monte da dificuldade, iniciar a luta ali pelo monte da dificuldade, e durante. Só que aí tem um perigo. Ele não vigia e o que acontece? Ele dorme. Ele dorme a ponto até de perder até o seu rolo, né? O rolo que ele está segurando, que lhe servia como consolo. E aí a gente vai ver que mais pra frente ele fica desesperado porque ele perdeu esse rolo. E ele fica a ponto de... aonde está esse rolo? Até ele tem que voltar toda a caminhada para poder encontrar esse rolo. Então aí nos fala, irmãs, do sono espiritual, do perigo de nós, né, de certa forma... deixa eu permitir aqui, de certa forma a gente permitir que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. E nós usufruímos dela, isso não é errado, nós usufruímos das bênçãos do Senhor, porque Ele nos prepara justamente para um momento de descanso, renovo espiritual. Só que aí nós não vigiarmos e nós dormirmos espiritualmente, não vigiarmos nas situações. Então, porque não é porque nós estamos sendo abençoadas que o diabo ele vai desistir de nos tentar, de nos provar.
Não é por conta disso, muito pelo contrário. Aí que ele vai aproveitar, ele tá de boa, ele tá usufruindo das bênçãos do Senhor, então agora é o momento de eu poder, né, entrar e fazer a algazarra e fazer a bagunça e tentar a vida dele. Então, a gente aprende aqui uma lição muito importante que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Então, vamos dar sequência. O próximo slide, ele vai ter um encontro aí com dois homens, que vai falar que é o desconfiança e o temeroso, né? Na minha versão fala de temeroso e desconfiança, que vai alertar ele, cuidado, volte enquanto é tempo, volte o caminho que você tá vindo, não segue pra frente não, porque logo ali na frente tem 2 leões e vai destruir você. Ele fica desesperado, né? Porque ele já está chegando nesse palácio já ao anoitecer, porque ele teve que voltar todo o caminho porque ele tinha perdido o rolo. Então ele já está chegando aqui ao anoitecer. E aí essa imagem aí que vocês estão vendo dos 2 leões, os 2 leões estão acorrentados, só que cristão de primeira mão não identifica isso. Ele fica com medo, com receio. Se eu continuar, se eu seguir à frente, eu vou ser destruído pelos leões. E aí o porteiro, né, encoraja ele, não, continua o caminho. E aí ele vai continuar o caminho e ele não vai ser destruído. Mas isso é lindo porque a fé dele é provada, a fé dele é testada aqui, né, nessa passagem aqui, quando ele se depara com os leões. Porque em sã consciência, claro, ele ia fazer que nem os outros 2, né, da imagem aí ao lado. Temeroso e desconfiança, ia voltar para trás. Mas não, ele segue o caminho em frente e ele é abençoado por isso. A fé dele é provada a esse ponto. Então ele continua. Então vamos ver o próximo slide. Aí nós vamos ver aí a conversa, né? Então o cristão ele chegou ao Palácio Belo. Ele tem um encontro aí com algumas moças, que é chamada Caridade. Deixa eu ver aqui, eu marquei. Eu não lembro de cabeça. Piedade, prudência, caridade e discrição, né? São virtudes espirituais. Esse Palácio Belo, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente, mas ele representa a igreja, né? Essas mulheres significam as virtudes espirituais que nós devemos encontrar na igreja. Então aqui ele vai receber um cuidado pastoral, ele vai receber comunhão, ele vai receber orientações quanto a disciplinas espirituais, ele recebe orientação quanto à batalha espiritual, a armadura cristã ele vai receber nesse Palácio Belo. Isso é muito importante, essa passagem que ele passa pelo Palácio Belo, porque ele não sabe, mas nós sabemos, né? Que nós já lemos. Mas na frente ele vai se deparar com uma batalha. E se ele não tivesse passado pelo Palácio Belo, recebido as orientações, vocês em sã consciência, quem já leu e viu como foi a batalha, vocês acham que ele venceria essa batalha? De forma alguma. Ele seria destruído. Então, essa preparação que ele recebe no Palácio Belo é muito importante para a sua, digamos assim, para a sua jornada, né? Para ele conseguir efetivar essa caminhada, essa jornada e não ser destruído. E aí na imagem seguinte a gente vê ele recebendo a armadura, né? A gente vai conversar um pouquinho, se permitindo o Senhor, se der tempo, porque tá bem extenso. A gente vai conversar sobre essa armadura que todos nós conhecemos, né? De Efésios 6. E aí as próximas imagens, como vocês estão vendo aí, nós estamos vendo a batalha. É o Vale da Humilhação. Então ele desce o Vale da Humilhação, as moças acompanham ele até esse Vale da Humilhação. É bem interessante que quando eu estava lendo, eu identifiquei o seguinte, que essas moças ele acompanham a descida do Vale da Humilhação, mas não acompanha ele na batalha contra Apolion. Ou seja, isso nos mostra o quê? Que em certos momentos da nossa vida espiritual, nós precisamos passar sozinhos. O pastor não vai estar passando com a gente, nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos amigos. Então tem batalhas que nós vamos enfrentar sozinhos. E isso é bem evidente quando a gente está lendo o livro. Porque as moças poderiam ter acompanhado ele, mas não. Elas acompanham apenas na descida. E aí ele segue sozinho. E aí essa sequência que ele vai seguir, ele vai dar de cara com Apolion. E aí ele vai enfrentar a batalha. Apolion, ele primeiro tenta ele com um discurso. E ele está firme, né, naquele discurso de conversa com ele no sentido, vamos voltar, né, você é meu servo, você tem que voltar comigo. E aí ele não aceita essa proposta,
E aí Apolion vai e começa a jogar acusações contra ele, contra o passado dele, tudo que... Não, mas como que você quer continuar a servir esse senhor seu, sendo que você cometeu tantos erros, você falhou, você deu crédito para sábio segundo o mundo. Então, e vai jogar na cara dele todos os erros dele. Que Satanás, ele é isso, ele é acusador. E a gente vê que ele enfrenta Apolion, né, graças à armadura que ele está. E a única arma que ele está, como vocês podem ver aí, porque a armadura, na verdade, é mais de defesa. A única arma que ele tem em mãos é a espada. E quando a gente, a maioria de vocês já conhece a passagem de Efésios 6, qual é a espada? É a palavra de Deus. Então ele só consegue vencer, ele não vence a batalha por mérito dele, por força dele, ou por inteligência dele, ou porque ele é mais bonitinho, não. Ele vence por conta da arma que ele está empunhando em mãos, que é a palavra de Deus. É como Jesus. Isso me faz lembrar aquela passagem de Mateus 4, se eu não me engano, quando Jesus está no deserto. O próprio Deus foi tentado pelo diabo e ele venceu usando a palavra de Deus. E é interessante que o diabo ele vai usar a palavra de Deus contra Jesus também. Ah, mas se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, né? Vai te guardar. E aí Jesus fala, mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então você vê que Satanás vai usar a própria palavra contra ele. Tem uma mocinha aqui me assistindo. Satanás vai tentar usar a própria palavra contra ele e Jesus vai refutar com a palavra, com a verdade da palavra. Né? Que Satanás ele tenta reverter a palavra. E Satanás, que é o mentiroso, e Jesus ele vai usar a verdade da palavra e vence. E é lindo porque depois da batalha, ele sofre um pouquinho na batalha, né? Como todos nós sofremos nas lutas espirituais, e ele recebe aí um cuidado, né? Fala que é folhas da árvore, né? Da árvore da vida, que ele recebe e de certa forma ele recebe a cura através dessa planta. A próxima imagem, logo em seguida, ele mal saiu do Vale da Humilhação, ele já cai no Vale da Sombra da Morte. Eu não sei se vocês identificaram isso na vida de vocês. Mal sai de uma luta, já cai em outra. É bem isso, né? Literalmente. Então ele cai no Vale da Sombra da Morte, onde ele vai se deparar aí com uma parte tenebrosa da jornada, escuridão, vozes, solidão, né? Ele está sozinho até então. Então ele vai enfrentar uma parte difícil também da jornada, só que com grandes aprendizados. E é interessante que depois que ele sai do Vale da Sombra da Morte, ele vai ter um encontro com o Fiel. Ele conhece aí Fiel, que é o companheiro, que vai ser o companheiro de viagem dele. E nos fala bastante também em relação às amizades, né, espirituais, que nós precisamos ter essa comunhão, e isso é saudável para a nossa vida espiritual. Né? Lógico que tem amizades e amizades, né? Digamos assim. Então, nós precisamos ter sabedoria para identificar, porque cristão, ele vai ter acesso a outros companheiros na viagem, né? Tanto aí, a gente já viu, né? Desde lá do início, vacilante foi um deles, foi um companheiro de viagem, e é o que aconteceu, na primeira dificuldade voltou para trás. Então, ele vai ter contato. Então, que amigo era esse? Né, vacilante, se a gente fosse trazer, que amigo era esse? Era um amigo espiritual bom? Não, porque se ele fosse pelo amigo dele, ele teria voltado também. Então aqui Fiel é um companheiro de viagem, né? Que aí seu nome já diz, ele é fiel. Continuando aqui, a próxima imagem, um dos companheiros de viagem que eles têm encontro também é o Tagarela, né? Aquele que fala muito, mas não vive aquilo que fala. Gosta de falar até Fiel, ele é de certa forma, quando a gente lê no livro, ele é de certa forma envolvido na conversa de Tagarela, começa a acreditar, achando que é um verdadeiro cristão, mas aí o cristão que já conhecia, a gente na verdade já tinha ouvido falar de Tagarela, alerta Fiel, esse homem aí não dá pra confiar, Fiel, ele veio da cidade tal, ele é da família tal, as atitudes dele é assim assado. Por que você não faz um teste, né? Então, cristão vai orientar Fiel a fazer um teste, fazer algumas perguntas para Tagarela. E aí, quando ele chega a essas perguntas para Tagarela, Tagarela de certa forma se revela, né? Que realmente ele não era um verdadeiro cristão.
Ele estava ali apenas de conversa, né? E não vivia a religião em si. E aí nós vemos aí na próxima imagem um momento lindo, que aí eles desvencilham, eles não continuam mais a caminhada com Tagarela, e aí agora eles estão chegando a uma cidade. E aí quando eles estão chegando nessa cidade, eles têm um encontro com o evangelista. O evangelista aparece novamente, olha que legal. Então o evangelista não, vocês podem perceber que o evangelista não segue a caminhada junto com o cristão, né? Mas ele aparece em momentos oportunos com uma finalidade, a de trazer orientação, a de trazer ali uma palavra, seja de, né, como a gente viu depois quando lá no encontro anterior, quando cristão ele tem um encontro com o sábio segundo mundo e ele cai na conversa de sábio segundo mundo, e aí quando ele vê em apuro, e ele está em apuros, e aí o evangelista aparece. E aí quando o evangelista aparece, vai trazer o quê? Uma repreensão para ele. Então a gente vai ver o evangelista repreendendo, mas com amor, com carinho, e só que não passando a mão na cabeça, né? Nós conversamos isso no encontro passado. E agora o evangelista está aparecendo com um propósito. Qual é esse propósito? É a de trazer... Tem alguém aparecendo aqui? É de trazer um aviso para eles, que eles vão se deparar, o que vem pela frente da jornada. Que eles vão se deparar com uma feira, a Feira da Vaidade, nessa cidade, tem uma feira, e lá um deles vai ser provado a ponto de ter que selar a sua fé com o próprio sangue. Então esse aviso é muito importante, e isso nos traz a compreensão, né? Tem até uma passagem bíblica que eu não vou me lembrar agora onde está escrito, mas depois eu posso até colocar para vocês, igual eu fiz no encontro passado, o PDFzinho com todos os versículos. Tem um versículo que fala que o Senhor, ele nos prova, mas ele, né, nos avisa, né? Nós não passamos nada daquilo que nós temos que passar sem o aviso de Deus. E aqui não foi diferente. Então eles vão enfrentar algo difícil, só que eles vão ser testados, eles vão enfrentar essa situação, mas Deus vai avisar através de evangelista a vida deles, o que os aguarda. E aí tem a imagem da Feira das Vaidades, né? Eles se adentrando, e gera um tumulto, porque eles são diferentes. A forma é interessante, eu não sei se vocês observaram no livro, quando vocês leem, que o que chama atenção e o que vira o alvoroço na Feira da Vaidade é porque eles não se vestiam como o povo daquela feira, daquela cidade, eles não falavam como o povo daquela cidade e eles não queriam adquirir nada daquela cidade. Então isso é que faz com que vire um alvoroço naquela feira, naquela cidade, porque eles são diferentes. Então a forma deles se portarem são diferentes do povo daquela cidade, que faz com que vire um alvoroço. E aí na próxima imagem a gente está vendo então aí o julgamento deles, né? Juiz ao bem e as três testemunhas, né? Inveja, superstição e bajulação. E aí a gente sabe onde vai dar isso, né? Quem leu já sabe o que vai acontecer. Na verdade, o evangelista já havia avisado do que ia acontecer. Então acontece o quê? O martírio de Fiel, cristão, é preso, né? E infelizmente aí acontece a morte de Fiel. Só que é interessante que a morte de Fiel vai gerar um propósito, né? O cristão, tudo tem um propósito na vida do cristão. Nada acontece sem que não tenha um propósito. Então ele vem a óbito, ele chega na cidade celestial primeiro, né? Tem até uma imagem aqui, ó. Essa imagem ficou muito linda. Fiel, chegando na cidade celestial após ele morrer. E cristão, ele conseguiu escapar da prisão. E quando ele consegue escapar da prisão, que ele está saindo da Feira da Vaidade, tem alguém que se junta a ele. Quem que é? Esperançoso. Então, Esperançoso, ao ver o comportamento de Fiel e de cristão e ver a forma com que Fiel é martirizado, sem se debater, de forma agressiva ali revidar a situação que ele estava enfrentando, traz um quebrantamento ao Esperançoso e Esperançoso toma a atitude de seguir o caminho juntamente com o cristão. Então aí nós vemos que cristão ele vai perder um companheiro, mas Deus vai preparar outro companheiro para a sua jornada. E nessa jornada, né, não demora muito, eles encontram novas pessoas aí,
né, interesse próprio. No meu livro tem uma parte bem extensa da conversa de cristão esperançoso com interesse próprio, avareza, sábio segundo mundão, apego ao mundo. Então eles vão ter uma conversa e eles vão identificar que eles estavam apenas querendo se beneficiar através da religião. Então, deixa eu só colocar aqui para dispensar. A gente tem 15 minutinhos e aí a gente faz o mesmo esquema do encontro passado, tá? Eu finalizo, a gente inicia um outro pra gente encerrar aproveitando aqui a 1 hora gratuita que o Google Meet nos proporciona. Então, depois dessa conversa que ele tem com esses personagens que têm apenas interesse em se beneficiar da religião, eles não são verdadeiros cristãos. Aí nós vimos que eles têm um encontro aí com o Rio Agradável, que é uma parte da caminhada cristã de forma que é agradável. O caminhar é agradável, a planície ali é agradável, então eles são abençoados nesse momento através dessa passagem. Só que, como sempre, se vocês prestarem atenção, toda hora que tem um momento de bênção, se eles não vigiar, acontece alguma situação, e não vai ser diferente agora. Então eles seguem um caminho, o rio deixa de estar ali, aquele caminho agradável deixa de existir, e aí eles vão começar a ter o caminho pedregoso. E aí eles andando naquele caminho pedregoso, quando eles olham para o lado, eles veem uma planície, um caminho verdinho, né, gostoso de se andar. E aí eles olham e falam assim, por que a gente não segue esse caminho, né? O cristão fala. Ele é paralelo ao caminho, né? Ao caminho verdadeiro. Ele é paralelo, então a gente não vai se perder. Se ele tá paralelo ali, a gente não vai se perder. Por que a gente não pula? Vamos pular para lá. Vamos seguir por esse caminho. E aí é a pior coisa que eles fazem, né? Aí eles se perdem do caminho, vem uma tempestade, aí eles enfrentam uma tempestade, eles se perdem. E aí logo depois eles vão dormir, né? Que eles estão cansados, eles dormem. E aí eles encontram o gigante desespero. Essa passagem também é bem forte, porque literalmente é o desespero, eles entram em desespero. Então o gigante desespero vai prender eles, né, num cárcere. Eles ficam presos, e aí nesse momento que eles estão presos, o que vai acontecer? Eles ficam desesperados a ponto de cristão deduzir que a única saída é atentar contra a sua própria vida, e esperançoso vai alertar que não, isso não é a saída, né? Vai começar a trazer lembranças para ele da jornada, do que ele já enfrentou. Então traz esperança para ele, porque aqui cristão está sem esperança nenhuma, mas com essa conversa vai trazer esperança para ele. No meio dessa conversa, ele lembra de uma chave que ele tem, né? Que ele recebeu, que é a chave da promessa. E aí ele vai tentar, né? Aí na imagem vocês estão vendo, ele tenta abrir a porta e eles conseguem se livrar dessa prisão e conseguem sair do castelo do gigante desespero, e eles voltam ao caminho certo, né? Que eles tinham se perdido. E é muito lindo essa passagem. E aí a gente encerra, né? A gente encerrou a leitura nesse momento aqui, então. Amém? Então eu vou colocar aqui algumas perguntinhas. Na verdade, alguma irmã quer comentar alguma coisa? De alguma parte do que a gente falou aqui, que foi marcante antes da gente iniciar as perguntas? Que foi edificada, que chamou atenção, que a gente veio falando aí, na verdade, de uma forma resumida, toda a parte aí do que a gente leu. Alguma irmã quer falar alguma coisa? A gente já entra nas perguntas. Aí a gente vai discutir as perguntas. Irmãs, vou fazer o seguinte, como falta alguns minutinhos para o tempo nosso terminar, eu vou encerrar e aí eu vou colocar lá no grupo outro link. Aí vocês adentram lá e a gente já entra com as perguntas. Pode ser? Tranquilo? A gente faz o mesmo esquema que a gente fez no primeiro encontro, tá bom? Então eu vou encerrar essa chamada e aí vou iniciar outra. Aí vocês entram lá no link e a gente começa conversando com as perguntas. Vamos aí a gente começar a discutir então algumas perguntas. Eu peguei, como foi bastante leitura, né? Eu peguei
alguns momentos que eu achei de grande importância aí pra gente poder conversar. Então, iniciando aí da onde a gente parou, do último encontro. O que acontece com o fardo de cristão e qual o papel da cruz nesse contexto? Na opinião de vocês, quem vai ser a primeira aí a querer comentar? O que acontece com o fardo de cristão? Aqui. Acho que já estamos todas. Pode falar, irmã Janete. Não esqueçam de ligar o microfonezinho, tá? Quando vocês forem falar. Tá desligado o seu, irmã Janete. A gente vai aprendendo devagarinho. Isso. Deu certo. O que acontece é a libertação dele. Quando ele entrega todo aquele peso, ele carrega toda aquela culpa, ela pode ser deixada para trás pela graça que transforma o interior dele, aquilo extremo. Exatamente, né? É um momento, como eu comentei com vocês, é um momento muito lindo da libertação. Ele tem esse discernimento, né, através da leitura da palavra, que ele é um pecador, que ele precisa fugir daquela cidade de destruição, senão ele vai ser destruído. E ele tem um encontro com Cristo e esse momento é libertador para a vida dele. Não que como eu disse, né, não que a jornada vai se tornar fácil, mas vai se tornar mais leve. Se torna mais leve, porque agora ele não tem mais aquele fardo nas costas, não tem mais o peso, né? O fardo representa aí o peso dos nossos pecados, porque através de Jesus os nossos pecados são perdoados. E como eu disse lá em Miqueias 7,19, o Senhor, eu vou até abrir esse versículo aqui pra gente ler, que está bem dentro disso. O Senhor, ele faz justamente isso. Ele nos livra, né? Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é muito forte. Então a gente vê aí, a Manayara tinha comentado isso comigo, né, Manayara? Que percebeu no desenho o que acontece. Quer comentar, Manayara? O que acontece com o fardo dele? Ó, aqui o versículo fala: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é muito lindo, né? Esse é o objetivo. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, ele não fica jogando na nossa cara tudo aquilo que nós erramos, pecamos, mas ele esquece, nos perdoa por completo. Pode falar, Nay. Só lendo, eu não tinha, assim, me deparado com tamanha grandeza, né? Mas assisti o filme, gostei, mas o desenho animado me encantou. Quando ele entra no caminho estreito e que ele se depara com a cruz e que o fardo dele cai, nossa, pra mim é o momento mais lindo, quando aquele fardo vai rolando e cai dentro do sepulcro. Eu falo assim, Jesus, olha, era assim que eu era, né? E aí a gente se coloca no lugar de cristão. Realmente é a nossa jornada, né? E para mim, assim, um momento maravilhoso é quando ele está ali aos pés da cruz, que o fardo cai, e que vem os três seres. Como fala o nome mesmo? Os seres, né? Isso, os três seres, arautos do rei, né? Que fala. E eles vêm ali, aí ele recebe novas vestes, ele recebe o selo. Nossa, pra mim essa parte foi a parte mais linda do livro, né? Sem contar o final, né? Que não chegamos lá ainda, sim, mas essa parte é surpreendente. Exatamente. E esse ponto que a irmã Nayara pontuou, dos seres resplandecentes, nós estávamos falando sobre o encontro dele, né? Com os seres resplandecentes, que chega, eu achei bem interessante, né? A irmã Nayara lembrou isso. Um dos seres vai declarar perdão para ele, que representa a nossa justificação. O outro ser troca suas vestes, que nos mostra a dignidade espiritual. E o outro ser resplandecente cola nele um selo na testa e entrega para ele um rolo, ou seja, identidade, né? Traz para ele uma nova identidade e garantia.
né, do que lhe espera. Então, tem 3 objetivos aí, né? Após a conversão dele, o encontro dele com Cristo, que até então cristão, ele tinha compreendido a situação dele, mas ele ainda não tinha tido encontro com Jesus. Então, somente nesse momento da jornada é que ele tem um encontro com Cristo. Então, aqui nos mostra também que existem muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Por exemplo, os irmãos, a maioria das irmãs aqui me conhece, sabe que eu trabalho bastante com crianças, com adolescentes. Eu sempre falo para eles, não é porque vocês estão na igreja ou porque vocês são filhos de cristãos que vocês têm a garantia da salvação. Então vocês precisam, né, buscar a salvação em Jesus. Então a gente sempre converso com eles, trazendo essa consciência para eles, que eles são pecadores, né? E uma coisa que eu sempre falo com eles: ninguém precisou ensinar ninguém a desobedecer a mãe, nem o pai, nem pecar. Nós já nascemos sem pecado. Então não é porque é criança, a criança não sabe o que faz, sabe? Sim, a gente não precisa ensinar eles a desobedecer a gente. Eles são pecadores. Então eles precisam ter o discernimento e reconhecer que somente em Cristo Jesus nós vamos ser salvos. Então esse é o momento crucial aqui, né, da vida, da jornada de cristão, da sua caminhada, é quando ele realmente tem um encontro com Cristo. Porque às vezes nós podemos ouvir falar, né, como ele já tinha ouvido falar, ele temia, né, a destruição, ele temia o fardo que estava nas suas costas, mas ele até tentou, né, através de sábio segundo o mundo, as orientações lá, e ao encontro de legalidade, civilidade, para tentar se livrar do seu fardo, mas nós sabemos que somente em Jesus é que nós vamos conseguir nos livrar desse fardo. Então é um momento muito lindo aí, após a sua conversão, né, que ele tem esse esquecimento dos seus pecados, como a irmã Nayara citou aí, vem esse ser resplandecente, né, trazendo a justificação, a sua identidade, novas vestes. Isso é muito bonito. Mais alguma irmã quer comentar alguma coisa desse momento? Nós já vamos dando sequência. Então, a próxima pergunta aqui, irmãs: quais os novos personagens, né, que nós nos vamos deparar aí? Quais novos personagens aparecem e qual atitude de cristão diante deles? Quais são aí os personagens que aparecem? Simplicidade, né, preguiça e presunção. São aí, e tem o formalista e hipocrisia. Depois que cristão tem o contato aí com a salvação em Jesus, ele continua a sua jornada, feliz da vida. E ele vai encontrar aí na beira do caminho 3 homens que estão acorrentados e simplesmente dormindo, como se nada tivesse acontecido. O cristão tenta chamar a atenção deles, tenta despertar, mas eles não estão nem ligando. Simplicidade, né, que nos mostra o que? Aquela pessoa que é ignorante espiritual, né? Está na sua cara o perigo, né, o que ele precisa, as atitudes que ele precisa tomar, mas ele não tem um posicionamento de poder mudar aquela situação. A preguiça, que é a negligência espiritual, e tem a presunção, que é a falsa segurança espiritual, né? A presunção vai falar: não, aqui não vai acontecer nada não, né? Aquele cristão que acha que do jeito que tá bom, né? Vamos continuar assim, não tem perigo não tem perigo, né? Cristão tenta até alertar ele, mas eles ignoram. Então a diferença entre o cristão e os 3 não era o lugar onde eles estavam, porque eles estavam no caminho certo, no caminho estreito, mas a consciência espiritual. Então o cristão, ele tinha consciência, se ele ficasse ali ele era presa fácil, mas os três homens que estavam ali não tinham esse entendimento. Então nós trazendo para a vida espiritual, a gente consegue identificar os tipos de cristãos, né, que nós vemos hoje em dia. E aí mais à frente ele vai encontrar mais 2 personagens. Quais são eles? A hipocrisia e formalista. O que eles fazem? Eles pulam um muro, né? E aí cristão vai conversar com eles, vai falar: mas, né, por que vocês estão pulando o muro? Por que vocês não adentraram através da porta? Aí eles falam: não, já era um hábito, né, do nosso povo antigo, já é um hábito, uma cultura antiga de fazer dessa forma. Então, e aí a gente sabe que, né, como João 10:9 diz, que quem é a porta? É Cristo. Não tem como nós adentrarmos a cidade celestial, chegarmos,
né, no destino final, se nós não entrarmos a porta que é Cristo, porque Cristo é a salvação. Esses homens tentaram um atalho, mas não vão ser salvos, né? Nós vamos ver aí que mais para frente, cada um deles vai pegar 2 caminhos diferentes lá no Monte da Dificuldade, que é o caminho perigo e destruição, e eles vão ser destruídos e vão ficar perdidos. Então, eles não vão ser salvos, por conta da atitude deles de querer dar aquele jeitinho brasileiro, né? Alguém quer comentar sobre esses personagens? Trazer algum ponto que identificou no momento da leitura? Eu tô trazendo aqui, irmãs, de forma breve, tá bom? Resumida, porque o tempo já, né, nós estamos aí há 1 hora conversando, então para não tomar tempo, porque é bastante coisa pra gente aproveitar o máximo possível. Então a próxima pergunta é: o que o Monte da Dificuldade representa na vida espiritual do cristão? Essa eu quero ouvir de vocês. Na opinião de vocês, o que o Monte da Dificuldade representa na nossa vida? Porque eu tenho certeza que todas vocês já passaram por esse Monte da Dificuldade. Ou estão passando. E aí, quem que vai começar falando? O que ele representa, o que ele simboliza na nossa vida? Nós vamos ver aí que os 2 personagens não vão enfrentar, não vão ter coragem de enfrentar o Monte da Dificuldade. Eles vão pegar caminhos opostos, porque eles não vão ter coragem de enfrentar o Monte da Dificuldade. O cristão, ele vai seguir, porque o caminho estreito segue-se, sobe o Monte da Dificuldade. E aí, na opinião de vocês, quem vai nos dizer aí o que identificou, que representa esse Monte da Dificuldade? Diz aí, irmã Carol, na sua opinião, o que representa? Não esquece de ligar o microfone, meninas. O que vocês acham que representa o Monte da Dificuldade? Ó, ninguém vai falar, eu vou falar, hein? Fala aí, irmã Janete. Monte da Dificuldade na nossa vida, na nossa caminhada cristã, foi violento, né? Foi difícil, mas de certa forma, nós treinamento da nossa vida, fica tudo muito bom a dificuldade, né? Não tem como não aprender, a dificuldade faz com que áreas da nossa vida sejam transformadas, né? Exatamente. Até mesmo porque quando há muita facilidade, há uma atitude, vamos dizer assim, a gente vai se relaxando quando fica mais diferente, começa a ser treinado, né? Há um treinamento, a dificuldade nos leva a um treinamento espiritual. Exatamente. A gente fortalece mais a nossa dificuldade. Isso mesmo. Essa questão do treinamento que a irmã Janete pontuou é exatamente isso, né? Quem aqui já fez exercício físico, no começo, quem já fez exercício físico, seja caminhada ou mesmo na academia, você sente dores, não sente? Eu vejo lá onde eu trabalho, as meninas fazem faculdade, chega lá, faz academia, chega lá toda dolorida no dia seguinte. Não consegue nem sentar direito, não consegue erguer o braço, ai, tá doendo, não sei o que. Mas por quê? Tá forçando o músculo. Então, né, de certa forma machuca o músculo para poder fazer com que ele entre e seja disciplinado, né? Que ele entre ali numa rotina de exercícios. O Monte da Dificuldade nada mais é do que isso, um treinamento para nossa vida espiritual, né? Eu quero trazer aqui o Monte da Dificuldade como as disciplinas espirituais. Por exemplo, vocês estão no Monte da Dificuldade. Sabe qual que é o Monte da Dificuldade que todas vocês estão enfrentando? A disciplina espiritual da leitura. Vocês estão passando por esse Monte da Dificuldade. Vocês viram que quando ele começa correndo. Daqui a pouco ele está andando, apoiando nos seus joelhos, porque está difícil. Ou seja, a gente começa, vocês podem ver, no encontro do mês passado a gente tinha quase 20 irmãs, hoje a gente está com 11. Ou seja, né, muitas começaram correndo, animada. Daqui a pouco já tá andando.
né? E aí a gente vai ver como que a gente vai encerrar. E infelizmente nem todas, lógico que tem as dificuldades, tá, irmãs? Não quero menosprezar as dificuldades. Nós enfrentamos, todas nós vamos enfrentar dificuldade. Mas nós precisamos o quê? Enfrentar e não desistir. A gente vai ver que cristão, ele não desistiu na caminhada. E é interessante que Deus é tão maravilhoso que antes dele iniciar a jornada, ele tem a fonte. Que ali ele recebe, de certa forma, um renovo espiritual. E no cume do monte, ele também recebe ali um local de descanso, ele recebe refrigério para sua alma, né? O que aí acontece uma situação bem interessante, que eu estava conversando com uma irmã essa semana, e ela comentando como chamou a atenção dela. Ela não pôde participar hoje, porque ela tinha um compromisso, mas ela estava me falando como chamou a atenção dela nesses capítulos da leitura, justamente isso, o descanso, que é algo bênção para a vida, mas que ele dormiu, né? Ele não vigiou. Então, para vocês verem que mesmo nos momentos, né, nós enfrentamos as dificuldades, né, de oração, da disciplina espiritual do jejum, da leitura, do aprendizado da palavra, do próprio descanso, e nós precisamos estar vigilantes, constantes, porque o inimigo das nossas almas, ele não para, ele não desiste, ele não precisa dormir, ele não precisa pagar conta, ele não precisa trabalhar, ele está o tempo todo ali, né, nos atormentando. Pode falar, irmã Janete. A gente parar não é uma fraqueza. Muitas das vezes é só uma preparação maior, né? Então há momentos que a gente dá aquela paradinha, só não pode pegar no sono. Exatamente. Né? Se parar muito tempo, não deve. O descanso, ele também é uma disciplina espiritual, e o próprio Deus vai nos ensinar isso, né? Ele cria o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa. Então Deus, ele nos ensina essa questão do parar, do descansar. Só que o problema está em, às vezes, nós relaxarmos demais, né? O descanso, ele é bênção, mas o descanso, ele é necessário, mas o descuido espiritual é perigoso. Então nós precisamos estar em alertas. Não é porque nós estamos usufruindo das bênçãos de Deus que eu vou deixar de estar em alerta, em vigilância. Não é porque eu estou descansando, estou num momento de dádivas, né, que o Senhor está me proporcionando ali um momento de descanso, que eu vou deixar de vigiar, estar vigilante. Então aí é um grande aprendizado, né, e até o que foi algo que essa irmã, em conversa com essa irmã, ela estava me pontuando. Ela falou assim, nossa, Deus falou grandemente comigo, porque nos momentos de descanso, se eu não vigiar, eu perco a bênção, que foi o que aconteceu com o cristão, né? Ele perde o rolo justamente nesse momento, então ele segue a jornada, e aí lá na frente ele lembra, ele procura o rolo dele, né? Que o rolo era onde ele lia, onde ele obtinha consolo da parte de Deus, e ele vê que ele perdeu. Então ele tem que voltar todo, então você vê algo que era bênção, de certa forma, né? Trouxe prejuízo para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado e aprender nessa parte da leitura do livro para a nossa vida, trazer como uma aplicação para a nossa vida espiritual. Quando nós estivermos usufruindo das bênçãos de Deus, né, nós pedimos graça e sabedoria para Deus para não dormirmos, né, na jornada. Então vamos continuar aqui. O que podemos aprender com o erro, né, de cristão? Foi o que a gente falou, né, ao dormir no meio da jornada, de estarmos alerta. Alguma irmã quer pontuar mais alguma coisa em relação a esse ponto? Agora nós vamos chegar... Pode falar. Irmã, quanto à caminhada e a soneca que cristão tira, eu vejo como um alerta pra gente, que se você, na sua caminhada, vocês perder, como foi o caso dele, ele perdeu o rolo e continuou caminhando, mas teve a sutileza de voltar. Então nós, na nossa caminhada também, temos que colocar na balança. O que vai adiantar eu deixar para trás algo vital, porque é vital para ele, é a chave de entrada nos portões celestiais, que é o rolo. Se ele caminhasse e não tivesse a consciência de que aquele rolo é fundamental para a jornada dele, ele teria continuado. No nosso caso,
Não é desonroso você voltar, não é desistir, é voltar aonde você errou, consertar o erro para prosseguir na sua caminhada e no seu conhecimento espiritual. Sim. Eu vejo desse jeito essa passagem. Perfeita essa colocação. Uma virtude de cristão, né? De poder identificar e voltar e ter esse discernimento. Não, eu preciso voltar porque é algo essencial para mim, eu preciso desse rolo. Muito bem pontuado, irmão. Deus abençoe. E agora nós vamos falar aí o que o Palácio Belo simboliza na caminhada espiritual do cristão, né? Na opinião de vocês. Cristão, então, ele sai do monte da dificuldade, né? Ele volta, aí ele tem que voltar o caminho para encontrar com o rolo dele, aí ele volta a jornada. Quando ele está voltando na jornada, ele encontra temeroso e desconfiança que fala para ele, não continua não, porque tem leões aí na frente e vai devorar você. Aí ele fica muito frustrado, porque, né, era para ele estar chegando durante o dia, mas como ele cometeu esse erro de ter dormido, aí ele tem que voltar à jornada. Então, quando ele está chegando ao Palácio Belo, está anoitecendo, ou está de noite, está escuro. Então ele entra em pânico e desespero, fala, meu Deus, e agora? Eu vou ser destruído pelos leões, porque está à noite. E aí quando ele chega, ele vai se deparar com leões, que é a prova, né? O próprio livro vai falar que é a prova da fé dele, né? E ele não desiste. É muito lindo, porque cristão ele só consegue passar pelos leões, pois permaneceu no caminho, confiou na orientação do porteiro, né? Que fala para ele, não, continua, não desiste. E não recuou por conta do medo, ele teve fé e coragem. Por isso que ele consegue, né? Ele enfrenta ali, porque eu imagino, se fosse eu dependendo do cachorro que eu vejo, eu já fico temerosa, imagina 2 leões. Então não é fácil. Essa a gente trazer para, né, de forma literal aqui, que a gente tá trabalhando. Então na vida espiritual também nós vamos enfrentar situações que nós vamos querer desistir, voltar atrás, o medo vai bater, eu vou ser destruído, né, isso não vai dar certo. Só que aqui nós vemos a fé e a coragem dele, né? Ele tendo coragem e a fé sendo provada, testada. E ele consegue vencer porque os leões eles estavam presos. Mas até então ele não sabia que os leões estavam presos. Os leões estavam nervosos. Então ele vai, né? De certa forma, atacar ele, mas ele não é atacado porque os leões estão presos. Então mostra aí o teste da fé dele. E ele chega ao Palácio Belo, aonde ele vai ali encontrar com 4 moças. Na opinião de vocês que leram, o que simboliza o Palácio Belo na nossa caminhada espiritual? Porque, aqui no Palácio Belo, ele vai aprender sobre Cristo, sobre a obra da salvação, sobre a história da fé. Ele recebe orientações, né? Ele recebe aí a questão da armadura cristã. Esse Palácio Belo, ele é de suma importância para a caminhada dele. Porque ele vai receber orientações, ele vai ter descanso, né? Tem um quarto aí onde ele descansa, o quarto chamado Paz. Ele recebe tranquilidade espiritual. Ele recebe a esperança, porque ele tem a visão, né, da jornada, a esperança da vida eterna. Então ele vê ali a terra do Emanuel, então ele tem esperança. Então ele recebe muitas coisas boas nesse Palácio Belo. Na opinião de vocês, quem aqui se aventura a dizer? Diz aí, irmã Janete. Eu tenho que ter esse Palácio Belo, um renovo, um fortalecimento, um revestimento para a vida espiritual, onde ele consegue se reencontrar. Ali algumas etapas, né, onde vivia a família e tudo mais, dentro dos livros, se reveste da armadura. Perfeito. Então é um renovo, um revestimento e um fortalecimento para a vida dele. Isso. É como se fosse um carro que está sendo ali, que recebe os pneus ali, que recebe o ar, eu esqueci como que a gente fala. Ele está recebendo ali aquela engrenagem, né? Tudo ali. Isso. Diga aí, irmã Carol. Liga o microfone. Dá para perceber na caminhada de cristão, como na nossa, a gente sofre tanto, passa tanta luta, tanta provação, mas o Senhor ele sempre dá um lugar de descanso, um lugar de renovo, manda uma água, manda alguém para estar cuidando da gente. E no momento que ele passou por na última aprovação dele, tanta aprovação, Deus ainda mandou um castelo
pra revestir ele, mas não, meu filho, eu tô contigo. Isso. Você sofreu, mas papai tá com você. Tá aqui, ó, pega a armadura. Agora você vai enfrentar as batalhas com a armadura, né? Toma esse quarto, tem um descanso pra ver como que é maravilhoso. Porque aplicando a vida de cristão na nossa, meu Deus, é o que a gente vive. É perfeitamente o que a gente vive. E às vezes a gente, como você falou, a gente sai de uma guerra espiritual, sai de uma aprovação da carne e outra. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos permite ter esse renovo. Porque se Deus não mandasse o renovo pra gente, nós seríamos destruídos ali, ó. A primeira batalha que vinha na nossa fraqueza humana, a gente ia cair. Mas Deus não, deixa a gente ser provado, passar pela moinha, mas ainda assim cuida de nós. Exatamente. E é lindo esse cuidado, né? Ele recebe a orientação, ele recebe a armadura, ele recebe ali o renovo, o descanso, exatamente isso que as irmãs colocaram. E trazendo para nossa realidade, aonde hoje seria o Palácio Belo, que a gente recebe orientação, discipulado, a gente tem comunhão, porque aqui a gente está vendo ele tendo comunhão com 4 moças, que são virtudes espirituais, né? Prudência, caridade, piedade. Ele recebe essas mulheres, né, em forma de virtudes espirituais, ele recebe a orientação delas. E aonde é que hoje nós recebemos isso? Nós temos comunhão com pessoas, nós recebemos orientação, exatamente, a irmã Carol respondeu aí no chat, na igreja. Então o Palácio Belo aqui, né, simboliza na nossa caminhada cristã a igreja, é onde nós temos, né, esse momento de comunhão, de tranquilidade, de paz, ou deveríamos ter, né, receber a orientação e a armadura espiritual, porque a armadura espiritual, que nós vamos comentar aqui, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que está sendo relatado lá através de Paulo em Efésios 6, toda essa armadura, nós vamos obter ela através da palavra de Deus. Né? A própria espada é a palavra de Deus. O capacete da salvação, que protege a mente, é a certeza da salvação. Aonde nós temos certeza da salvação? Onde nós aprendemos, né, sobre essa certeza da salvação? Se não na igreja, recebendo, né, o estudo bíblico, o discipulado cristão. Na igreja. Então, o Palácio Belo aqui, onde ele está recebendo orientações, onde ele está recebendo aí a esperança da vida eterna, né? Que ele tem a visão, as moças mostram para ele, fala para ele, não, fica mais um dia, que eu tenho algo para mostrar para vocês. Aí no dia seguinte, logo pela manhã, ele tem a visão da terra de Emanuel, então fortalece, né? Tem uma esperança. Onde a gente obtém tudo isso? Na igreja. Então a gente está vendo aqui, John Bunyan, no século 17, está nos mostrando, né? Numa época onde ser cristão enfrentava dificuldades, né? Tanto que ele foi preso justamente por pregar a palavra de Deus, por ser um cristão, um puritano. E ele está nos mostrando aqui a importância da igreja. Olha que legal. Olha como que isso é importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu ouvi muito isso na época da pandemia. Ah, não, mas eu congrego em casa, né? Eu oro em casa, eu estudo em casa. Hoje, graças à tecnologia, e realmente é algo bom, nós temos acesso a diversos tipos de mensagens bíblicas. Nós somos alimentados, a nossa fé é edificada através da palavra. Romanos 10, né, e 17 ou 27, se eu não me engano, vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós obtemos através da internet, mas nós não obtemos a comunhão, nós não obtemos ali um relacionamento. Muitas das vezes, o que através da internet nós não temos de forma de qualidade. Nós temos de forma viril, de uma forma enganosa. E às vezes, nós temos o discernimento, será, para identificar o que é falso e o que é verdadeiro? Será que nós temos esse discernimento? Às vezes até mesmo quem tem o conhecimento, porque a palavra de Deus diz, Jesus mesmo vai dizer que nos últimos dias que levantariam falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Então, será que eu tenho discernimento para identificar que aquela pessoa está pregando pela internet? Eu não conheço ela, eu não sei da vida dela, não sei o testemunho da vida dela. Será que aquela pessoa que está pregando pela internet não é simplesmente um tagarela, né? Como a gente vai ver no livro, né? Cristão
e fiel tendo um encontro aí com tagarela? Será que ele não é essa pessoa que é cristã apenas de boca, mas não vive a realidade? Porque pregar, falar de Jesus é fácil, mas viver é uma outra realidade. Então aqui é muito interessante, porque John Bunyan está nos colocando, né, está nos mostrando a importância de nós termos o quê? De nós irmos à igreja, porque na igreja nós vamos receber isso, a orientação, o conhecimento de Cristo, da salvação, né? Aqui vai falar também, uma das moças vai mostrar para eles os relatos de homens e mulheres, né? De fé, aprendeu sobre os grandes servos de Deus. Então vai mostrar alguns instrumentos, né, de que eles haviam feito maravilhas, como Moisés, né, a vara de Moisés, o martelo e a estaca de Jael, qual mais aqui? A funda e a pedra com que Davi venceu Golias. Então aqui ele está tendo um acesso a um acervo da história dos servos de Deus. Então aonde que a gente obtém isso? Na igreja. Então aqui nos mostra de uma forma muito linda, exposta, né, através dessa alegoria do Palácio Belo, na caminhada espiritual, a importância, porque como a gente sabe, agora o que vai acontecer agora na frente? Não é a batalha? Será que ele venceria a batalha com Satanás se ele não estivesse com a armadura? Se ele não tivesse recebido a devida orientação? Então, trazendo para os dias de hoje, será que nós temos condições de enfrentar batalhas com Satanás se nós não estamos recebendo a devida orientação na igreja? Então aí cabe uma reflexão. Então justamente isso, ao mesmo lugar de renovo, né, que ele recebeu aí, como a irmã Janete e a irmã Carol colocou, de cuidado, né, de pastoreio, de comunhão, ele também recebe orientação, que vai ser de suma importância para se manter vivo na jornada cristã. Então isso é muito importante. Amém, irmãs? Vamos continuar aqui que o tempo voa. Misericórdia, Jesus. Por que cristão recebeu armas antes de continuar sua jornada? Porque, né, eu vou responder isso aqui que a gente já até falou, porque ele, né, o Senhor já sabia que ele iria enfrentar uma batalha com Satanás, e se ele não estivesse armado, ele não iria vencer. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão da armadura e da batalha de cristão? Então vamos continuar aqui. O que o Vale da Humilhação representa na vida cristã, na opinião de vocês? O que representa? Deixa eu abrir aqui um livro que traz grandes ensinamentos também, porque o Vale da Humilhação, ele vai vir, irmãs, depois do lugar belo e bonito e agradável que é o Palácio Belo. Depois disso vai chegar o Vale da Humilhação. Então depois de um lugar tão bonito como o palácio, o caminho não sobe, ele desce. Então ele está no palácio. Agora, em vez de ele subir mais, ele vai o quê? Descer, Vale da Humilhação. Já diz, né? Então muitas vezes, depois de experiências fortes, Deus conduz os crentes a lugares de profunda humildade. Isso evita que o coração se encha de orgulho. E aí, sabe quando eu estava lendo, sabe o que me fez lembrar? Não sei se as irmãs vão concordar comigo, da passagem quando Elias está no Monte Carmelo e ele vence ali, né, através da sua fé em Deus, e Deus envia fogo, né, e consome ali o holocausto, e ele recebe ali, de certa forma, um renovo espiritual muito grande. Fala, meu Deus do céu, olha, eu confiei em Deus e Deus, né, enviou fogo do céu. Pensa, algo sobrenatural. Imagina a fé e a força que Elias estava naquele momento. E aí a gente conhece a história. Depois que ele sai dali, daquele momento, ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel. Rapidinho, aquele homem que estava grandão fica pequenininho, e agora já está até querendo a morte, né? Vai até parar no deserto. Então quando eu estava lendo esse momento, né, cristão está no Palácio Belo, né, sendo bem cuidado, bem tratado, de repente, do nada, cai no Vale da Humilhação. Então nos mostra que Deus, ele permite esses momentos para que evita que o nosso coração se encha de orgulho, né? Isso é muito importante. Até Provérbios 16:18 vai dizer sobre isso. Depois, irmãos, eu vou colocar lá porque não dá tempo.
né? Já 9 horas a gente já vai encerrar. Não vai dar tempo, mas eu vou fazer o mesmo esquema. Vou colocar as referências bíblicas, né? Do que eu li, do que o senhor falou comigo, eu coloco lá para depois para ajudar na leitura de vocês e na compreensão. Alguma irmã quer falar sobre esse ponto? O que podemos aprender sobre a importância da armadura espiritual nessa batalha? Né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu já comentei com vocês, né? Ele só vence através de uma única arma. Qual arma é essa? A espada. E a espada representa o quê? Lá em Efésios 6, que a gente já conhece. A espada representa a palavra de Deus. Ele não venceu a batalha com Satanás por força própria, ou por mérito, ou porque ele era especial, não. Mas porque ele impunha a espada. E a espada é a palavra de Deus. E né, como eu comentei com vocês, Mateus 4, Jesus no deserto, o próprio Deus foi tentado por Satanás. E ele só venceu, não porque ele era Deus, mas porque ele usou a palavra. Então nos mostra a importância de cada vez mais nós nos aproximarmos da palavra de Deus. Porque é através dela que nós vamos vencer Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. De que forma que nós vamos resistir ele? Através da palavra de Deus. Porque só foi dessa forma que ele fugiu de Jesus. Né? Jesus resistindo na palavra. Ah, vou ficar durona aqui, ó. Meu peito é de aço. Vou ficar durona isso aí, vou resistir Satanás e ele vai embora. Não é dessa forma. É através da palavra de Deus. Alguma irmã quer pontuar alguma coisa? Então vamos continuar aqui. Por que momentos de humilhação podem fortalecer a fé de um cristão? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Essa pergunta é uma pergunta aleatória. Por que né, Deus permite que nós enfrentamos esses momentos de humilhação? E como e de que forma ela fortalece a nossa fé? Fortalece a fé do cristão? O que vocês acham? Humilhação é bom? Passarmos por humilhação é bom? O que vocês acham? É gostoso? De forma alguma, né? E de que forma ela fortalece a nossa fé? Né? A gente leu aí, ele passou por esse momento. A primeira coisa que ela faz com a gente é orgulho. E muitas das vezes a fé fica escondidinha atrás do orgulho. O orgulho não permite a gente exercer a fé. E a humilhação, a primeira coisa que faz na nossa vida é tirar esse orgulho. Exatamente. O eu, né? O ego. Mas a gente se aproxima mais de Deus, né? Derruba o ego. Isso, exatamente. Bem pontuado, era isso mesmo. Né? E até o exemplo que eu dei da questão de Elias, né? Ele enfrenta lá os profetas de Baal, né? Ele é, de certa forma, honrado por Deus, a sua fé é honrada por Deus, e repentinamente ele cai no vale da humilhação quando ele recebe a sentença de morte através de Jezabel. E ali ele vai para o deserto, ele se isola, né? E ele recebe ali o cuidado de Deus. Ele é, de certa forma, humilhado, né? Como aconteceu aqui com o cristão. Ele entra no vale da humilhação, ele enfrenta uma batalha, né? E o Satanás ele vai jogar até no cara dele, né? Mas você não é digno. Você pecou, você abandonou o seu senhor que você disse servir, né? Você confiou em outros, você desviou do caminho, porque Satanás, esse é o papel dele, ele é acusador, ele é o pai da mentira, ele é o acusador. Esse é o papel dele de fazer conosco. Mas ele se mantém firme, porque ele conhecia, ele sabia, ele tinha um discernimento, ele entendia que ele não era merecedor. Ele sabia, tanto que ele vai realmente confirmar, né? Não, realmente eu errei, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Isso é muito lindo. Então, os momentos de humilhação nos faz ter a convicção de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos em Deus, a nossa verdadeira identidade. Isso é muito importante. Ele aprende, aí ele tem um aprendizado, né, através dos momentos de humilhação. Isso é muito importante. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. A gente já está encerrando. O que o vale da sombra da morte representa na vida espiritual? É um momento crucial aí também, meu Deus do céu. Vocês já enfrentaram o vale da sombra da morte? O que é relatado o vale da sombra da morte aí, irmãs? Quem leu aí? O que a gente vê aí no vale da sombra da morte? O que acontece no vale da sombra da morte? É um lugar gostoso?
de estar? Não, né? Já disse. É um vale e é da sombra da morte, literalmente, o medo, né? Então os períodos da vida espiritual que a gente enfrenta de angústia, medos extremos, né? Ataques espirituais intensos, né? Confusão e trevas emocionais, porque ele vai ficar até em dúvida dos seus próprios pensamentos, né? Porque Satanás ataca a mente dele, os pensamentos dele, ele fica até em dúvida daquilo que ele está pensando. Então é um momento que ele vai passar de profunda escuridão, né? De medo, ele está no caminho estreito e tem vales, né? Valas em torno desse caminho, então ele está ali passando em total breu, não sabendo aonde ele estava colocando o pé. Então aqui nos mostra que na jornada espiritual cristã todos nós vamos enfrentar esses momentos de dúvida, né? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que está certo? Mas está tudo escuro, né? Deus se sente abandonado, exatamente, irmã Janete, que ela colocou aí, né? Se sente abandonado. Será que eu estou andando no caminho certo? As dúvidas batem, a angústia, o desespero, né? A angústia, a tristeza, né? A solidão, ele está só. Todos nós passamos por isso na nossa caminhada, não só cristã, mas na nossa vida. Na nossa vida nós enfrentamos esse momento. E ele aqui, ele está passando, né? E aí é justamente isso, representa na nossa vida espiritual esses momentos de angústia, de tristeza, de solidão, de se sentir só. Deus está em silêncio. Quem aqui não ora a Deus e enfrenta um momento de silêncio da parte de Deus, né? Todos nós passamos por isso. Nós vamos ver mais pra frente, ele vai ter, né? Mas a fé continua mesmo sem enxergar, exatamente. Aqui a fé dele é evidenciada. Quando a gente lê esse momento do Vale da Sombra da Morte, é um momento de escuridão, de breu total, né? Ele não enxerga nada, mas o que é evidente e nós conseguimos enxergar é justamente isso que a irmã Janete colocou, a fé. A fé de cristão, ela está em evidência. Ela está num pedestral alto, né? Com uma luzinha chamuscando para todos os lados. A fé, na maioria das vezes, achamos que não vamos sair com vida, exatamente, que a irmã Nayara está colocando aí, do Vale da Sombra da Morte, que essa foi a percepção dele, né? Ele achava que ele não ia passar. Tanto que quando vocês que já fizeram a leitura do livro, quando ele encontra Fiel e ele começa a conversar com Fiel, ele conta sobre o Vale, né, da Sombra da Morte, porque logo agora em seguida ele vai ter um encontro com Fiel. E ele começa a relatar que ele achava que ele não ia sair vivo, né? Porque foi tenebroso para ele. Exatamente isso. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Se vocês quiserem, pode estar escrevendo no chat também, tá bom? Então vamos aí pra gente já estamos caminhando para o fim. Porque é importante ter companheiros de fé durante a jornada espiritual. E aí? Será que não é melhor andar só? O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? Mulheres que gostam de ter amizades. Diga aí, irmã Janete. Uma Carol, pode dizer. É um fortalecendo o outro, né? Quando um fraqueja, o outro está ali, é o apoio. Né? Então Deus coloca as pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos guiar. Às vezes nós damos força e às vezes nós recebemos força. Exatamente, é isso mesmo, é bíblico, né? Quando um estiver para cair, né? Mais ou menos isso que o versículo diz, não vou lembrar de cabeça, o outro está ali para ajudar, e aí vice-versa. A gente vai ver isso na caminhada dos dois, né? Uma hora um tá desanimando, quando eles estão lá na cela com o gigante, um pensa em desistir, né? Esperança, na verdade, que Fiel já partiu. Um pensa em desistir, o outro não. Não, mas vamos tentar. A única saída é a morte. Não é a morte, há a esperança. Um a outro ajudou e disse: esforça-te. Isso mesmo, né? Ela colocou aí, ajudando. Tá? Os cérebros bons ajudando aí. Mas alguém tem alguma coisa a comentar sobre a importância, né, de nós termos companheiros na caminhada? Pode falar, irmã Janete. Porque a amizade ela faz a diferença, né? Ela faz um fortalecimento e esperança das nossas vidas. Quando a fé é verdadeira, ela ajuda justamente nesses momentos, né? Que a gente acha que não consegue,
Aí a pessoa vem e traz uma palavra de renovo. Às vezes, quando a gente nem acredita mais na gente, aí a pessoa que é amiga de verdade, ela vem e fala assim, não, você ainda confia, você tem potencial. É aquela pessoa que está te carregando muitas das vezes quando você não consegue mais andar. Exatamente, isso é muito importante. A gente consegue obter isso, né, graças a Deus, na casa de Deus, na igreja, né? Lógico que nós precisamos muitas das vezes fazer a devida seleção, né? Não é porque está dentro da igreja que é 100% saudável, né, o relacionamento. Porque como Jesus mesmo disse, dentro da igreja o que tem? Tem o joio e tem o trigo. Só que não cabe a nós excluirmos o joio. Só que nós não precisamos ter a amizade, o companheirismo na jornada do joio, tá? Você também não vai abandonar o joio, você vai estar ali, né, ajudando ali o joio, né, de certa forma ali dando orientações, né, como o próprio cristão aí na caminhada fez com simplicidade, com preguiça e com presunção. Mas você não precisa ter eles ao seu lado, igual vacilante. O que aconteceu? Na primeira dificuldade abandonou. Então nós precisamos aí ter a sabedoria, a graça de Deus, né, e pedir a graça e sabedoria de Deus para nos permitir ter relacionamentos saudáveis, né, companheirismo. Perfeição, irmãs, ninguém é perfeito, tá? Então, não é o ponto aqui, né, mas acho que é importante a gente frisar isso. Andar com pessoas certas faz a diferença na jornada, exatamente. O companheirismo faz a diferença, isso é essencial. Faz com que eles continuem a jornada, porque pensa, se cristão, quando ele estava lá preso, não tivesse a companhia do esperançoso, ele teria talvez tirado a própria vida dele, toda a jornada até aquele momento teria sido em vão, olha só. Mas por conta do companheirismo, né, do esperançoso, ele conseguiu se livrar, sair ali, através da conversa. O esperançoso vai trazer ali uma conversa para ele, da jornada, daquilo que ele havia enfrentado, e vai trazendo esperança para ele, né? A luzinha no fim do túnel, que, né, não tinha mais saída, a luzinha no fim do túnel, olha como é importante. Isso é muito lindo. Então o próprio Jesus, né, ele escolheu 12 para caminhar, ele não andou sozinho, ele sendo Deus, né, o próprio Deus, ele poderia ter muito bem ter continuado ali com os anjos. Pensa, uma adoração perfeita, né? Os anjos não precisam trabalhar, não precisa comer, não precisa pagar a conta, não precisa fazer nada, mas ele quis ter um relacionamento com um ser que fosse imagem e semelhança dele, e ele nos criou com esse propósito, para termos um relacionamento com ele. E mesmo quando ele perdeu esse relacionamento através do pecado que nos separou de Deus, ele cria o quê? Um plano. No mesmo instante ele faz um plano de redenção, que é o quê? Enviando Jesus. Olha que lindo. Então o companheirismo é importante. A esperança renasce através dos relacionamentos. Exatamente. A irmã Janete resumiu tudo aí. Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é as próximas perguntas, irmãs, que aí a gente já vai encerrar aqui. O que a conversa com o evangelista ensina sobre preparação para as dificuldades? É muito interessante porque ele vai trazer... O evangelista não aparece em toda a jornada dos dois, mas os momentos que ele aparece é crucial. E um desses momentos aqui é trazendo o que para eles? É trazendo a orientação do que viria pela frente, né? Trazendo o alerta, para eles ficarem alerta. E isso a gente aprende que o Senhor, ele também tem esses momentos conosco, né? De nos trazer alerta do que está por vir, de nos manter o que? Vigilantes. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa pontuação de evangelista, do que eles iriam enfrentar na Feira da Vaidade? Então vamos lá, que a gente tem 15 minutos para encerrar. Alguém quer falar? Não? Então vamos continuar. Vamos pincelando aqui para a gente encerrar. Como permanecer fiel em tempos difíceis? Eu acho que isso aqui a gente aprendeu com a atitude de fiel, né? Ali no julgamento, né? Quando eles chegam na Feira da Vaidade, ele se manteve fiel. Ele não se deixou levar, não se deixou enganar pelos prazeres mundanos. E isso é muito importante. Agora, como que a gente consegue permanecer fiel nesses tempos que nós enfrentamos difíceis? Trazendo para os dias de hoje. Porque nós vimos que fiel, ele se manteve fiel até a morte. Ali na Feira da Vaidade. Ele não se deixou, né? Nem ele, nem cristão. Mas o posicionamento de fiel aqui, que é o que ali vai bater mais de frente, né? Ali no julgamento, ele se mantém fiel. Como que ele se mantém fiel?
Vocês conseguiram identificar de que forma que ele consegue se manter fiel? Através, quem leu aí, vai identificar, ele vai relatar toda a jornada dele para cristão, através da sua experiência na caminhada com Deus, ele consegue se manter fiel nos tempos difíceis, através da sua própria jornada, né? Ele tem, ó, não sei se vocês repararam, ele tem contato com quem? Com a sensualidade. Ele vai enfrentar o pântano do desânimo, mas ele não vai cair no pântano do desânimo, como cristão caiu. Mas ele tem contato com quem? Com a sensualidade. Uma mulher, né? Apresentada como uma mulher, que é a sensualidade. Então ele tem contato na sua caminhada cristã com situações que ele se mantivendo ali firme, fiel, vai fazer com que quando ele chegue ali com os prazeres, né, que lhe é oferecido na feira da vaidade, ele resista. Então a sua experiência com Deus faz com que ele permaneça fiel nos tempos difíceis. A nossa jornada com Deus, né, seja ela, lógico que não vai ser 100% perfeita, mas seja ela mesmo com quedas, mas nós nos mantivendo fiel aí, através da graça de Deus, tendo a compreensão da graça de Deus, nós conseguimos vencer aí e nos manter fiéis nos tempos difíceis. Alguma irmã quer pontuar alguma coisa? Então, vamos seguir aqui. Como cristão e esperança reagiram às ideias do Senhor em interesse próprio? Lembra desse diálogo? É um diálogo extenso que ele tem com interesse próprio, irmãs. Nossa, eu achei muito forte isso, até para ser conversado, irmã Janete, irmã Nayara, para a gente mostrar até para os nossos esposos que é pastor. Porque ele vai mostrar uma conversa aí de algo meio que ministerial, né? Interesse próprio, juntamente aí com os outros parceiros que ele encontra na jornada, que é apego ao mundo, avareza. Eles vão ter uma conversa aí em relação a obter, né, reconhecimento, obter grandezas, privilégios através da religião. Olha só. Será que isso tem hoje? Tem não, né? Ninguém quer aproveitar da obra de Deus para se engrandecer hoje em dia, né? Ninguém quer fazer isso. Ninguém faz isso, imagina. Ninguém tem interesse próprio, né? Então, nós vemos aí como que cristão e esperançoso reagiram. Eles reagiram debatendo, né? Mostrando que tudo aquilo que eles estavam querendo obter não era lícito, né? Não era de forma honrosa, que eles estavam apenas querendo se engrandecer através do meio, mas não enfrentando as dificuldades reais como elas têm que ser. Então, há uma conversa extensa, mas com grandes aprendizados aqui. E quando a gente traz para a nossa realidade, a gente consegue identificar, né, muita coisa. Então vamos seguindo aí, já está acabando, tá, irmãs? Falta 3. O que o desvio do caminho representa na vida cristã? Esse desvio aqui é quando eles têm contato, depois que eles têm a conversa lá com interesse próprio, eles têm um momento de privilégio, que é o rio agradável. E aí, de repente, o caminho começa a ficar pedregoso, começa a ficar difícil, e aí eles pulam por um caminho que estava paralelo, mas esse caminho que estava paralelo, aparentemente, seguia paralelo, mas de repente vai se desviar e eles não percebem. Aí, exatamente, sai do caminho e o caminho traz sofrimento. E que sofrimento! A ponto de cristão, né, pensar em tirar a própria vida. Olha o sofrimento, o desespero que eles enfrentam. Tudo porque saiu do caminho, porque queria um caminho que não fosse tão penoso. Olha só, irmãs, será que a gente passa por isso na vida, né? De querer tentar obter meios que faça com que a jornada seja mais agradável, mais leve, mas estamos correndo o risco de até mesmo sofrer uma morte espiritual. Olha o risco, o perigo disso, de mudar, né, de se desviar do caminho. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, que o Senhor ele venha através das verdades que nós estamos encontrando na leitura desse livro, que essas verdades venham estar dentro do nosso coração e que na nossa jornada cristã nós possamos ser identificados e que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar desses aprendizados para nós não cairmos. Sair do caminho traz sofrimento, mas decisões levam a prisões emocionais e espirituais, exatamente. Eles decidiram, né, optar por esse desvio
e trouxe consequências avalaçadoras. Na vida cristã, o desvio do caminho geralmente representa o afastamento dos princípios e ensinamentos de Deus, exatamente, levando a escolhas e comportamentos que não estão alinhados com a fé e a vontade divina. Isso pode significar pecados, erros ou decisões que afastam o indivíduo do propósito espiritual e da comunhão com Cristo, exigindo arrependimento e retorno ao caminho correto. Exatamente, irmã Mariana tá colocando aí no chat. Exatamente isso, irmã. É muito perigoso. Então precisamos tomar muito cuidado, porque, irmãs, como Davi, né? Qualquer atitude que nós tivermos vai gerar consequência. Lógico que nós vamos, né, nos arrepender. E cristão e o companheiro, eles vão se arrepender amargamente, né? Esperançoso, eles vão se arrepender amargamente. Mas a consequência da sua atitude, você vai ter que lidar com ela. Então, às vezes, é melhor a gente continuar num caminho penoso, que vai ser menos doído do que a gente se desviar e nos deparar aí com consequências avalaçadoras. E há sempre saída lembrando das promessas, exatamente. Isso que é lindo, né? Jesus, ele não nos abandona, não é porque nós erramos, que nós pecamos, que ele vai virar as costas pra gente. Ele ainda assim, mesmo lá, com nossos erros, nas nossas cabeça dura das decisões que a gente toma, ele não nos abandona e ele abre os braços e diz: meu filho, tem uma promessa, mas eles precisaram tomar essa decisão, eles estavam sofrendo, através da conversa que eles estão tendo, vem a lembrança, a promessa, que é a chave, né? Vem a lembrança da chave, que é o que? As promessas do Senhor na nossa vida. Às vezes nós desviamos do caminho, aí nós entramos em pânico, em desespero, né? O castelo se chama, o nome do gigante, aliás, se chama Gigante do Desespero, Castelo da Dúvida. Olha só, é literalmente, né? Quantas vezes nós passamos por isso? Nós duvidamos das promessas de Deus, nós duvidamos, né? Nós tomamos atitudes que geram em nós dúvidas e aí nós ficamos desesperados, não tem mais saída, acabou pra mim, é o fim. Aí basta lembrarmos da nossa jornada e aí as promessas do Senhor vão sendo, né, refeitas na nossa mente, no nosso coração, e aí a liberdade, e aí eles voltam novamente se posicionar no caminho. Isso é muito lindo, né, irmãs? E aí, a última pergunta: por que a dúvida pode enfraquecer a fé de uma pessoa? O que vocês acham? Por que a dúvida faz isso? Era o castelo da dúvida, né? A dúvida faz isso, irmãs, né? Como eu falei com vocês, ela nos desanima. Mesmo com nossos erros e desânimo, o Senhor nos ajuda a chegar no caminho correto. Exatamente, a irmã Mariana está colocando aí, né? A dúvida, ela enfraquece a nossa fé, ela nos afasta das promessas de Deus, porque nós vemos isso explícito no livro, né? A dúvida bate o desespero neles, né? Eles ficam desesperados, né? Cristão fica desesperado a ponto de tentar contra a sua própria vida, e aí a esperança no diálogo traz a memória. E tem um versículo muito lindo: quero trazer à memória, Lamentações, se eu não me engano, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, que nos momentos de dúvida, que nos momentos difíceis que nós enfrentarmos da nossa jornada cristã, nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual é essa memória? A memória das bênçãos do Senhor. Sermos gratas, né? Termos mais contentamento, porque às vezes a gente só sabe reclamar e não sabe agradecer. Então, que através desses momentos de dúvida, de dificuldade, de desespero, nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança e sermos, né, edificados, a nossa fé ser transformada e sermos edificados através das promessas de Deus. Isso é muito lindo. Amém, irmãs? Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Então, irmãs, o nosso encontro final ficou aí para o dia 31 de março. Permitindo o Senhor, até o dia 31 de março, né, nós vamos estar encerrando a leitura desse livro, para a glória de Deus. Então, no dia 31 de março a gente conversa aí, então, mais ou menos nesse estilo aí, tá bom? A gente tem uma conversa encerrando os capítulos e encerrando aí no próximo mês, permitindo o Senhor. Ou aí eu tô pensando em dar uns dias aí também para vocês terem tempo de adquirir o próximo livro que nós vamos ler. O próximo livro, permitindo o Senhor, dando tudo certo, será Heróis da Fé. Essa capa aqui é a antiga, da CPAD. Heróis da Fé
só é publicado pela CPAD, tá bom? Não vai ter esse problema igual a gente teve aí em várias editoras, como o Peregrino, não vai ter esse problema. Então, vai ser o Heróis da Fé. O que muda só é a capa, porque essa versão aqui é uma edição antiga, mas tem a edição nova, que é uma capinha branca com vermelho, tá? E nós vamos tirar a nossa foto, né? Antes, queria pedir para a irmã Carol fazer uma oração pra gente encerrar, e aí a gente já tira a nossa foto. Vamos lá, irmã Carol. Agradeço a Deus por esse momento, pela vida de cada irmã que está participando, e a gente já tira a foto. Oremos. Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nesse encontro que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que até aqui o Senhor tem feito. Continue abençoando o nosso clube, abençoe a irmã Regislene, capacitando ela cada vez mais, Senhor, para trazer os ensinamentos que o Senhor passa para ela. Senhor, abençoa cada irmã que se dispôs, Senhor, a estar aqui, participando neste dia, e as que não conseguiram, Senhor, prepara para elas também. Nós te agradecemos, porque a nossa fé está sendo edificada. Grande é o mistério que o Senhor tem para nossas vidas, através desse ensino. Abençoe cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então todo mundo aí, quem quiser aparecer, pegue o livrinho, liguem a câmera. Irmãs, então vai ser o mesmo esquema. Eu vou tentar ver se meu menino consegue, tá bom? Colocar lá pra gente. Deixa eu ver se tá aparecendo todo mundo. Isso, tá aparecendo todas, né? Isso aí, deixa eu clicar aqui. Sorriso. Peraí. Vou tirar outra. Mais um sorrisinho. Aí, salvo. Deus abençoe, meninas. Fiquem com Deus, bom descanso, uma boa noite aí pra vocês. Um beijo.